Olá, boa tarde a todos, bem-vindos à Teletrade. Uma vez mais, agradecer o acompanhamento dos nossos clientes, a razão pela qual estamos nestas ações de dinamização à distância, no online, uma vez que ainda, pese embora estejamos abertos e no nosso escritório, não temos o ritmo de trabalho na vossa presença como vos acostumamos. Portanto, muito obrigado por nos acompanharem à distância. Hoje, nesta sessão, dia 17 de junho, entre as 6 e as 7, na próxima meia hora, irei falar-vos daquilo que vos tenho vindo a dizer em privado, como gerir capital real, como nos apoiarmos através de ferramentas Expert Advisors. Eu recordo que os Expert Advisors são programação pura e dura que executa ordens e instruções que nós, traders ou analistas, ou até mesmo programadores com muita experiência na área dos mercados financeiros, instruem para que um computador execute essas determinadas ordens. Quero reforçar que estes webinários não têm qualquer interesse ou sentido comercial, é apenas para mostrar quem é o Carlos e o que é a Teletrade enquanto corretora de mercados financeiros e também mostrar-vos como é que poderão evoluir ao nosso lado. Assim sendo, vou só dar aqui um compasso de 2, 3 minutos de espera para que também haja a oportunidade de outros que estão a entrar a poderem acompanhar desde o início. Obrigado pela vossa presença. Até já. Muito obrigado então pela vossa espera, foi breve. Vamos então iniciar aquilo que programámos para vós na sessão de hoje. Para quem não me conhece, dar nota que sou responsável pela atividade da corretora em Portugal, não obstante ninguém consegue conquistar o que quer que seja sozinho e é com enorme honra e orgulho que lidero uma equipa de trabalho aqui em Portugal, que tudo tem feito para também vos passar uma informação mais fidedigna do que são os mercados financeiros, sem vos vender sonhos de enriquecimento fácil. Esta é a nossa forma de estar nesta indústria, motivo pelo qual contamos com a vossa presença, uma vez que é o que vocês mais privilegiam, não é? Portanto, falar de mercado em função do que acontece, sem nunca vender sonhos de enriquecimento fácil, não é? Nesta base, dar nota que, para quem não me conhece, tenho mais de 12 anos de experiência neste setor, iniciei no setor bancário aos 22 anos, acompanhei enquanto estou de carteiras mercados como o canadiano, a minha maior paixão. Hoje foi um dia à hora de almoço marcante para a economia canadiana, tivemos a acompanhar a inflação, irei falar-vos sobre isso, até porque foi aí que me fiz e iniciei-me enquanto trader e analista de mercado. Dá nota que depois acompanhei alguns outros mercados europeus e, sendo uma pessoa tão normal quanto as demais, vou passar à frente, dar nota então do que são as minhas redes sociais pessoais, onde diariamente tento tirar alguma disponibilidade no precioso tempo para vos fazer chegar algumas informações relacionadas com o mercado e jamais em tempo algum para trabalhar orgulhos próprios. Portanto, a informação que lá colocamos nestas redes privadas, apesar de ser em nome individual, é com toda a honestidade que eu faço, está bem? Portanto, gostaria que me seguissem, que dessem um like e que também fizessem chegar estas informações a outras pessoas interessadas e a rede mais dinamizada à data, por falta de tempo não consigo alimentar as outras, Facebook, está bem? Eu próprio dinamizo essa minha rede, só eu tenho acesso a ela, tá? Portanto, sou eu que faço essas informações e sou eu que tento fazer-vos chegar a minha visão de mercado, está bem? Obrigado por acompanharem, a quem segue e a quem dá likes. Dar nota então, a corretora Teletrade tem 25 anos de atividade no setor, portanto somos apenas mais um player, tentamos nos demarcar dos demais concorrentes pelo fator formativo, mentoria de mercado, sendo um corretor online, portanto fazemos corretagem por via de CFDs. Nessa base, apenas então para irmos direto ao que mais nos interessa, mercado, não é verdade? O sentimento que marcou o dia de hoje e de ontem foi de apetite pelo risco, dar nota que, como certamente acompanharam, até por essas informações, o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana, o Jerome Powell, afirmou, reiterou perante o Senado que a economia vai enfrentar perdas significativas no longo prazo. Não é só o Carlos que o diz, portanto, o Sr. Jerome Powell tem muito mais experiência na base, que é o Governador da Reserva Federal. Ele próprio assumiu ontem em direto que é expectável no longo prazo um aumento e uma subida descontrolada do desemprego e que inevitavelmente fará com que a grande parte das empresas pequenas e médias poderão
entrar em falência, motivadas por esta pandemia de coronavírus que, apesar de dar alguns sinais de melhoria, o medo de uma segunda onda de contágio e o estado atual geopolítico local levará a considerar que a economia americana poderá não estar tão estável. Não obstante, Jerome Powell, enquanto governador da Reserva Federal, anunciou-nos a mercado que este organismo tudo fará dentro das ferramentas legais e dos poderes que estão instituídos, dinamizar, apoiar tudo e todos na economia americana. Reflexo, o mercado acionista em alta, portanto, todas as principais bolsas mundiais têm vindo a valorizar, temos vindo a dar nota nos grupos privados que certamente acompanham. Índice de referência europeu a valorizar praticamente 3%, do outro lado do Atlântico, as principais bolsas americanas a subir, a valorizar, tanto no Dow Jones, S&P e ainda Nasdaq. No que concerne à dívida pública de médio e longo prazo, na base do apetite ao risco, há alguma procura a diminuir gradualmente. No que concerne ao mercado cambial, a minha maior paixão, o dólar americano tem estado a recuperar face à perda das últimas semanas, suportado também por esta declaração do governador, na base que aumentam o programa de compra dos títulos corporativos locais. Ou seja, o dólar americano sai reforçado e, se não for por acreditar na economia local, quanto mais não seja para perceber que os negócios são feitos na base da relação da oferta e da procura, e é a esse nível que os preços são estabelecidos, o dólar a ter procura e, como é óbvio, a valorizar. No que concerne ao petróleo, corrigiu, apesar de atingir o nosso target dos 40 dólares, corrigiu para os 75, como vos falei na segunda-feira, basta irem ver o que vos falei nesse dia, tem estado a valorizar, a última revisão que fiz foi nos 38 dólares. Como estou a fazer tudo em direto, quem me conhece, vocês, grande parte de vós são clientes, posso-vos dizer que estou aqui com uma ligeira dificuldade técnica, na base que me esqueci de ligar o computador à corrente e estou praticamente a ficar sem bateria. De forma que antes que isso aconteça, perdoem, irei só aqui uns segundos. Ok, vocês já me conhecem, desculpem este imprevisto, este precalço. Ok. Assim sendo, dar nota, na base são dias marcados por apetite ao risco, dar nota que o principal ativo de refúgio, o ouro, não é, deprecia fortemente face a todos os outros instrumentos e ativos, não é? Porque a ideia é quando o mercado se move no sentido do risco, é diluir ativos de refúgio por outros ativos que nos proporcionem maior rentabilidade. Dito isto, então, vamos então passar, sendo 6h10, fazer só aqui uma breve revisão ao calendário económico, antes de iniciarmos então a negociação robotizada, está bem, automatizada, como lhe quiserem chamar, tá? Vou-vos querer mostrar, portanto, o meu Facebook, só por curiosidade, peço desculpa. Podem e devem seguir então as recomendações que eu vos sugiro, portanto, na minha página direta, está bem? O propósito é apoiar-vos. Podem também e devem na Teletrade Portugal, tá? Onde nós dinamizamos informação diária, regular, live. Dar nota que temos 2 grupos privados, portanto, o grupo de Trading Room, onde colocamos oportunidades de investimento, e também o grupo privado Telegram, onde todos os clientes podem ter acesso a Trading Ideas, tá? Nessa base, então, hoje o dia foi marcado por análise às inflações de 3 principais economias globais, a saber, às 7 da manhã, CPI para o UK, ok? Desculpe a redundância, já era mal a previsão de 1.3, saiu 1.2, portanto, pior do que as expectativas, a Libra está pressionada. Dar nota que o Consumer Price Index, na variação homóloga anual, manteve a previsão, tá? Consumer Price Index é a inflação no consumidor, PPI, Producer Price Index, inflação no produtor, também a defraudar as expectativas. Revejam aqui os dados que saíram muito negativos, não é? Em função do que era a previsão. E se nós pudermos e considerarmos que é nos fundamentais que tudo se inicia, talvez agora em direto percebem porque é que desde ontem
a libra esterlina está a perder valor, já tendo perdido mais de 150 pips, e todos vós sabem o que é que significa 150 pips, não é? Nessa base, são oportunidades que basta estarem atentos àquilo que nós falamos. Eu próprio hoje de manhã coloquei na minha página de Facebook algumas informações para meio entendedor, meia palavra basta. É uma forma de eu vos poder apoiar na base que o risco é calculado por vós em função dos vossos interesses, são vocês que podem executar essas instruções. Portanto, dar nota então que a Libra perdeu, apesar de estar aqui um bocadinho mista, eu vou-vos mostrar como é que nós podemos rentabilizar oportunidades, compra e venda, compra e venda, compra e venda, em simultâneo, está bem? E por mais vertiginoso cérebro que existe, temos que ser apoiados por algoritmos de negociação. Este que vos mostro foi eu que o criei, na base de que o conhecimento está aqui, vou-vos falar, está bem? Assim sendo, inflação para a Eurozona. Dar nota que na leitura homóloga anual, year on year, Consumer Price Index, inflação no consumidor também, a manter a previsão de 0,1. Tá? Para quem percebe um pouco de política macroeconómica, política monetária, percebe que antes de toda esta situação, o target simétrico de qualquer Banco Central, no que concerne ao BCE, eram 2%. 0,1%, portanto estamos a correr o risco de passar de inflação para de deflação. Nessa base não é bom, o euro a estar pressionado também, motivo pelo qual está desde manhã e eu a informar e a equipa também, o euro-dólar a cair, conforme todos nós gostaríamos. Não obstante, continuo a aproveitar as oportunidades de sobe e desce, motivo pelo qual brinco convosco que é mais um dia na roda gigante, ou seja, hoje estamos em baixo, amanhã estamos lá em cima, basta acreditar naquilo que nós somos. Nessa base, inflação para o Canadá, tá? O Canadá conheço desde há 12 anos atrás, na altura, o início e a continuidade do subprime americano, dar nota que depois migraram a crise para as dívidas soberanas, não é? Como acompanharam. O Canadá comportou-se à época muito bem, em contraparte, os bancos americanos faliam, a banca canadiana sustentável, naturalmente não cresceram tanto como gostariam, não obstante poucos ou nenhum passaram enormes dificuldades, como certamente acontecerá no curto, médio prazo, na base de todo este impacto que o coronavírus provocou na economia. Portanto, as motivações cada um pensa e cada um saberá a sua. O que é certo é que houve um choque de poder em titãs, fez com que parasse a economia e fez com que muitas economias estejam a sofrer de aumento descontrolado do desemprego, que é o caso do Canadá. É uma economia refém das matérias-primas fósseis. Falo-vos do crude. Como sabem, o crude teve um estouro muito grande neste início de coronavírus, porque não havia procura para aquela matéria-prima, motivo pelo qual caiu praticamente até zero, não é? Como acompanharam, entretanto tem estado a recuperar e a economia canadiana, como é óbvio, ressente-se desta depreciação de uma matéria-prima tão importante para a evolução e crescimento do PIB local. Assim sendo, apesar de todo este cenário macro para o Canadá, a perspectiva da inflação no consumidor era de 0,8, ok? E saiu abaixo daquilo que era expectável, 0,3. Muito mal, negativo, certamente, e também a pressionar o dólar canadiano. Há pouco eu não acompanhei, estou a ver agora em direto, mas algo que acompanho semanalmente, acompanho agora em direto convosco. Verificámos também a divulgação dos inventários do crude. A equipa, Daniel Cunha, José Monteiro, Federico Aragão Moraes, estiveram a acompanhar de perto esta divulgação e já vos fizeram chegar em primeira mão o sucedido. Verificamos que houve um aumento da produção de barris de crude em 1,2 milhões, ok? Portanto, já vos vou mostrar o reflexo desta divulgação económica. Portanto, vou-vos mostrar então o movimento do crude, tá bom? Só um segundo que eu agora estava a olhar para o gráfico e até me emocionei. Não quero acreditar no que estou a ver, que é bom sinal.
Vocês podem e devem escolher os ativos que melhor vos convém. Na parte dos ativos e instrumentos, esta, como é uma conta apoiada apenas para os Expert Advisors, ok? Vocês podem verificar que têm acesso a outros tipos de instrumentos, nomeadamente das energias. Não só podem negociar o crude por via do CFD-WTI, como sabem, o índice de referência para o crude, mas também podem negociar Brent. Eu, por acaso, não gosto de negociar Brent. Não me perguntem porquê, não gosto. No WTI é o que eu estou a querer mostrar, está bem? Agora sim podemos anexar o WTI. Tudo isto podem apoiar-se na nossa equipa de gestão, que certamente tanto o gestor Daniel como o José estarão disponíveis para vos apoiar como iniciar-se através da ferramenta MetaTrader, portanto a plataforma de negociação para poderem fazer esta análise técnica e também poderem evoluir, quanto mais não seja para perceber o que é que os outros fazem com o vosso dinheiro, não é? Não sendo nós, mas pelo menos perceberem como é que podem acompanhar as operações dos master traders, não é? Nessa base, vou colocar então aqui o WTI, perceber que na altura da divulgação houve esta volatilidade, mas o movimento é claro, nós temos vindo a alertar nos grupos privados, basta confrontarem essa informação, um movimento em alta de valorização ao longo destes últimos tempos, é notório, é claro, portanto já descontou praticamente metade do estouro do crash no início ou no final ou durante o mês de fevereiro, março e por aí fora, não é? Nós, através da análise técnica, existe uma ferramenta que vocês conhecem, né, certamente, que é o Fibonacci Retracement, que é para percebermos o que é que são correções, o que é que são tendências e por aí fora, e nós verificamos uma coisa muito interessante que nem sempre acontece, muitas das vezes nós também erramos, eu também falho todos os dias, a única questão é que eu acredito que consiga vencer mais vezes do que perco, e nessa base eu vejo que esta correção já passou a mediana de 50 de Fibonacci. Nós falámos que possivelmente iria um target de 40 dólares, praticamente e foi lá atingido o target, corrigiu em baixa, nós vemos isto em gráfico semanal. Nós no início da semana iniciamos aqui, conforme estão a ver, falámos que este movimento corretivo, se porventura não existisse um aumento de casos de coronavírus, se porventura as economias continuassem a retomar, se porventura as medidas de relaxamento dos governos se mantenham estáveis dentro daquilo que têm vindo a anunciar, então poderá haver procura por esta matéria, com cortes de produção da OPEP e da OPEP+, como sabem, portanto, a OPEP+, com a Rússia, cortes de produção e o preço do petróleo subir em alta, não há dúvidas, meus caros, ok? Falámos disto na segunda-feira, tá? Assim sendo, em direto, se quiserem acompanhar na Bloomberg Live, está a falar o Presidente da Reserva Federal Norte-Americana, certamente será mais do mesmo, portanto é um ser simpático, é interessante, se não quiserem ouvir o Carlos hoje são o Jerome Powell, está bem? Certamente dirá algumas coisas que já ouviram, outras porventura diferentes, nós no final da sessão vamos tentar perceber o que é que ele falou e como é que influenciou no mercado. Assim sendo, o movimento do crude, nós vemos aqui um movimento corretivo em baixa, de pullback no nível de 50% de Fibonacci, a manterem-se estes fundamentais, acredito plenamente que possa manter este movimento que temos vindo não só a acompanhar, como a alertar-vos, está bem? Portanto, assim sendo, então, mais uma divulgação interessante que ainda vai ocorrer para os notívagos, portanto, confesso-vos que até há bem pouco tempo assim o faria, hoje não o irei fazer, tenho outra agenda, não obstante, se puderem, acompanhem o GDP, o Gross Domestic Product, para a Nova Zelândia, portanto, o Produto Interno Bruto, é na variação trimestral, é expectável declínio, menos 1%, significa que em vez de crescer ainda está a ser mitigada, a diminuir. Vejam se o dado sai abaixo de menos 1%, o que irá pressionar certamente o dólar neozelandês face às outras divisas. Se porventura o dado sair em conformidade com o expectável ou melhorar, o dólar neozelandês irá certamente valorizar, está bem? Assim sendo então, este é o principal destaque para o dia, só para fazer uma revisão do que é que vai ser amanhã, que é para vos dar a perceber que ainda antes de clicar nos botões para ordens de buy ou de sell, é este o trabalho de um analista, perceber o que é que está a passar no mercado, conciliar conceitos económicos, tentar perceber e entrar na cabeça dos outros players do mercado. Para tal é preciso perceber como eles agem,
dar nota que todo este mundo é só gerido por dinheiro e por poder, então é de muita fácil análise, no meu entendimento, e podemos aproveitar também a nosso benefício, tá? Não prejudicamos ninguém, vamos tentar perceber às 2h30 da manhã, a equipa de trabalho, não o Carlos, vai estar a acompanhar esta divulgação, é expectável e vamos perceber a taxa de desemprego na Austrália a aumentar, a perceber a razão pela qual o dólar australiano tem vindo a depreciar e é expectável que haja uma variação de emprego mitigada no sentido de aniquilar impostos de trabalho em 105 mil, tá? Se existir um maior aumento de desemprego, não é preciso ir a Coimbra nem perceber da economia para perceber que é negativo para aquela geografia e economia local e o dólar australiano, na altura da divulgação, certamente irá reagir. Dado interessante para acompanharem às 2h30 da manhã, se o quiserem. Dar nota também que vamos iniciar a ação de amanhã com política monetária do Banco Central Suíço, portanto, o Swiss National Bank vai, através da sua decisão de taxa de juros diretora, de desenvolver política monetária, iremos perceber o que pensam e os decisores, qual o mecanismo de defesa que querem prosseguir para os próximos tempos, pese embora já no início da semana tínhamos vos passado a informação através do reporte oficial estatal suíço, que é o relatório SECO, ok? É uma estimativa, uma previsão do Departamento Económico Governamental que considera que será mais reduzido o declínio do que era expectável na sua pior previsão. Ou seja, acreditam que a Suíça ainda se comportará minimamente melhor do que os restantes países europeus. Boas novas para quem lá reside e está associado à economia suíça. Portanto, para quem perceber o que é a Suíça, rapidamente percebe que é um porto seguro europeu, é um bunker financeiro, é uma economia de refúgio, no sentido, então, no mercado cambial, o reflexo é o CHF ganhar força, como o GPI, sendo ele safe havens a par do dólar americano. Então, podem e devem acompanhar, e eu até, por curiosidade, na última sessão, eu disse-vos para vos provar que estou a fazer tudo em direto, sem planificar nada, sem preparar nada, dei-vos a escolher qual o par cambial que queriam que eu trabalhasse. Vocês escolheram SDK, eu pulo a rolar, posso-vos mostrar, depois alterei as minhas decisões de investimento, então, quase em truque de magia, vocês vão escolher os pares e eu vou negociar neles, pode ser, dá-me uma pica terrível fazê-lo. De forma que, ao meio-dia de amanhã, vai existir política monetária para o UK, a decisão da taxa de juros local é de 0,10, vamos tentar perceber qual a visão do Banco Central do Reino Unido para os próximos tempos, na base que ainda há definições relativas à questão Brexit. Quereremos percebê-lo, vamos acompanhá-lo e vamos divulgar-vos através dos grupos privados. À hora do almoço, à 1h30 da tarde, vamos acompanhar o Non-Farm Employment Change para a economia canadiana, na leitura do relatório ADP, portanto, dado estimado para percebermos como é que está o mercado laboral canadiano, que, como vos disse, não está muito simpático. Dito isto, são 6h22, mais 15 minutos para então irmos direto àquilo que sabemos fazer. Um abraço aos nossos clientes, aos que nos seguem. Dúvidas a existir, contactos diretos, pessoais, através da nossa equipa, tá? Eu espero que me confirmem através do chat, em termos de perguntas e respostas, se estão a ouvir em conformidade, a ver e a ouvir, porque é muito interessante a partir de agora vocês anotarem algumas questões que eventualmente tenham, para eu em direto também vos esclarecer, está bem? Deixando bem presente que o que o Carlos diz não é lei, o que o Carlos irá apresentar é apenas visões pessoais e individuais, que não sejam garantias de resultados ou de oportunidades de investimento, apenas vai mostrar aquilo que eu estou a fazer na minha conta de negociação, aquela que eu abri para vos mostrar outras formas de gerir capital, está bem? Então, vamos ao histórico de conta, tá? No histórico de conta, nós vamos então fazer a revisão do lucro acumulado, tá? Dar nota que vou tirar aqui um extrato detalhado para que vocês percebam
aquilo que eu estou a querer-vos mostrar. No dia, se a memória não me atraiçoa, no dia 24 de março, em quarentena, tomei esta decisão de vos apresentar este projeto. Vocês têm vindo a acompanhar. Abri uma conta de negociação pessoal, o mesmo número, não é uma conta de demonstração, é uma conta real, alavancagem do preço, uma conta denominada em euros, no valor de 100 mil euros, tá? No dia 24 de março, conforme podem assistir, está bem? Só existe uma pessoa com acesso a esta conta, chama-se Carlos Santos da Silva. Nessa base, desde esse dia 29 de abril, tenho vindo a negociar passivamente nesta conta através dos Expert Advisors. Não existem garantias de resultados, está bem? Mas muitos de vós acreditam em alguns grupos de sinais. Dar nota que muitas das vezes também as coisas não correm como nós queremos. Dar nota que muitas das vezes também assumimos perdas de capital, mas temos que ser disciplinados, como na vida, que nas correções, quando nos atiram em baixo, da gente ter força suficiente para iniciar um novo impulso em alta. E neste track record, no histórico acumulado, mostro-vos que automaticamente, por Expert Advisor, houve um total de 1.200 operações automáticas, dia e noite, tá? Destas 1.200 operações, 68% é taxa de acerto, significa que há falhas de 31%, tá? Significa que de 1.200 trades, 375 foram perdidos, não obstante, 824 foram ganhos, o que resulta num acumulado de 4.122 euros de lucro efetivos e feitos em balanço. Podem ver, significa que em um mês fizemos 4,1%, muito mais poderíamos fazer, muito mais também poderíamos perder. O objetivo desta conta é tentarmos levá-la no médio e longo prazo e às vezes nas correções ou em algo que nós, porventura, façamos errado, devemos ter a força suficiente, traçar um plano de trading para os próximos meses ou anos que sejam, na expectativa que andamos cá neste mundo, desta forma, a tentar rentabilizar e recuperar o que não correu tão bem, não é? Então o meu objetivo agora é apenas ter 4.000 euros sob gestão. Ok, eu sei que tenho 104, mas eu só tenho 4 psicologicamente na minha cabeça, no sentido de eu não ter disponibilidade para estar a gerir esta conta, no sentido que eu vou a programar automaticamente os Expert Advisors, está bem? Vocês vão vê-lo agora, e por consequência o sistema e o programa vai executar as ordens automáticas. Estarei no mercado a acompanhar a evolução das ordens, com o objetivo apenas de não ter mais de 4.000 euros de variação e significará que estou sempre a gerir lucros, não é? Portanto, só há uma única forma de nós irmos fazendo e indo crescendo ou rentabilizando capital. Sendo nós traders, a nossa matéria-prima é dinheiro. É normal que estejamos a falar de dinheiro. Nessa base, a única forma é não gastar mais do que o que se ganha, não pôr em causa a estabilidade financeira e tentando gerir as oportunidades, sabendo que alguns imprevistos podem acontecer, já temos alguma margem e alguma almofada financeira para o efeito. Assim sendo, dar nota então no euro-dólar. Quero-vos mostrar em gráfico geral, está bem? Portanto, dar nota no terminal de negociação, está a variar 30 euros negativo em várias ordens de euro-USD, AUD-CAD e GBP-USD. Eu estou a trabalhar nestes três pares, euro-USD, USD-CAD, AUD-CAD e GBP-USD. Portanto, são praticamente 4, mas o USD-CAD não está a trabalhar com o ritmo desde que vos deixei na última sessão. Então, dar nota que no euro-dólar, aquilo que nós assistimos é claro, há aqui um range de negociação no longo prazo, em gráfico diário, nós vemos que houve um reteste a uma zona de resistência marcada a azul e que está a reverter e está a corrigir, e este par cambial tem sido muito escrutinado ao longo dos últimos dias, através dos nossos grupos privados. Acreditamos que ainda há margem e potencial de depreciação, na base de saírem divulgações menos positivas para a economia da Eurozone, e dar nota que na procura dos dólares americanos, o dólar a ter relação de oferta-procura interessante, de ganhar força e a mandar o euro-dólar para baixo por força do dólar americano. Assim sendo, é neste range de negociação que eu vou querer aproveitar as oportunidades, entre 1.09 e 1.15, dar nota que estamos a negociar através do Expert mais ou menos uma estratégia de que a cada 9 pips de queda
lança uma nova ordem a correlacionar as anteriores em buy e em sell ao mesmo tempo. Vou-vos mostrar então em gráfico a programação, as ordens, tá? Mostrar-vos que no SDCAD, no Eurodólar não há muito mais a falar, meus caros, não é? Na base de que têm vindo a acompanhar certamente. Portanto, se nós traçarmos aqui o Fibonacci, só para concluir a análise do Eurodólar, percebemos que já houve quebra em baixa do primeiro nível de Fibonacci, aí testar o segundo, aí testar, portanto, a mediana. Poderemos tentar perceber se há aqui um movimento de pullback e iniciação em alta, ou então a confirmar a mesma correção em baixa. Mas, pelo menos, aqui numa casa de 100 pips, eu vou tentar marcar aqui um quadrado só para que vocês percebam o que eu estou a falar. Mais ou menos aqui nesta zona, é uma zona que eu vou querer especular fortíssimo, agressivo, em compra e em sell ao mesmo tempo. Eu não quero que vocês façam igual, atenção, só estou a falar do que eu vou fazer, está bem? Se considerar que este movimento terá mais risco, não faça, está bem? Eurodólar, vou querer a cada 3 pips lançar ordens, quero ganhar um acumulado de todas as ordens lançadas, 5 pips por ordem, está bem? E vou estar a negociar num rácio de 1.22, é o rácio de transformação, o rácio multiplicativo da ordem acumulada. Ou seja, se eu largo uma ordem com um lote, depois é vezes 0.22, largará uma ordem mais pesada para fazer o preço médio, está bem? Atenção que isto são muitas horas sem dormir ao longo de muitos anos, está bem? Nessa base, o segredo é a alma dos negócios. Quem quiser aprender isto, como alguns já estão a aprender e que eu sei que estão desse lado, disponham, está bem? É um projeto de médio e longo prazo, naturalmente não vos vou passar as informações todas no imediato, mas posso-vos mostrar pessoas, gestores, que o executam através desta forma e através de uma conta de negociação real, está bem? Assim sendo, também quero alterar o algoritmo das ordens de venda, as ordens de sell, também quero marcar com 3 um pip step a cada 3 pips de variação de preço contra, vai largar uma nova ordem. Se eu estiver a ser muito rápido, depois repitam o vídeo, porque eu, há 12 anos a esta parte, estou sempre constantemente a rever a informação de pessoas mais experientes do que eu, para poder evoluir com elas na base que nós somos a mediana das pessoas com quem nos relacionamos, não é? Então, dar nota que a minha paixão de transmitir este conhecimento é porque já houve pessoas que o fizeram para comigo, tá? Assim sendo, como é expectável que o movimento do euro-dólar ande em volatilidade e a manter aquela correção, eu vou querer especular um pouco mais agressivo e neste rácio de transformação 1.22. Se porventura se considerássemos que o mercado estaria perigoso e quereríamos diminuir a exposição, diminuiríamos este rácio multiplicativo. Faço-me entender? No SDCAD é muito interessante porque o par está espetacular para nós nos podermos posicionar. Muitas das vezes o nosso psicológico, o nosso emocional prega-nos partidas, está bem? E a única forma de nós conseguirmos gerir as emoções, sejam elas positivas ou negativas, é sermos fiéis a um racional, a um plano, não é? Então eu tenho sempre tudo esquematizado e muitas das vezes até escrevo para não me deixar influenciar pelo que está a acontecer. Reparem que neste movimento corretivo em baixa muito agressivo, eu estava a acompanhar e a negociar este par, e de quando nós temos um mercado completamente contra nós, é como se tivéssemos um caminhão-tiro, um Boeing a bater-nos de frente no peito, é doloroso. Só quem toca esta guitarra é que percebe o que eu estou a dizer. E nessa base, muitas das vezes não consideramos que temos que dar tempo ao tempo para que haja a correção que a gente espera. A correção aconteceu e está cá marcada. E na altura estávamos a negociar e estávamos com algum receio do que estava a acontecer. Assim sendo, só fazer aqui uma breve revisão da análise técnica, resistência perfeita, não é? Em gráfico do weekly, nós percebemos que havia aqui uma tendência de médio e longo prazo. Desculpa, eu estou a acelerar na análise técnica para dar margem de 10 minutos de perguntas e respostas, que eu acredito que é sempre a parte do webinário que mais interesse desperta. Então, nesta tendência que for a quebrada, não é? Nós percebemos claramente que o nível de suporte razoável é nesta zona de preço, não é? Portanto, não passou e está aqui bem suportada. Significa que pode cair, mas também em gráfico diário não é menos verdade que nós vemos aqui uma zona intermédia de preço, onde ela está a tentar suportar e suportou. E houve aqui esta candle de alta, que é um bearish
desculpem, um bullish engulfing perfeito, um movimento muito forte, não é? Portanto, agora é esperar que ela corrija, perceber se assume um suporte e ir em alta. Então, da mesma forma como eu estava a olhar para o euro-dólar, eu vou querer negociar este quadrado azul, está bem? Esta zona de preço, esta variação de preço, este range de 500 pips, 400 pips, é muito grande e eu vou querer aproveitar para cima e para baixo. Porque, como diz a experiência, no mercado cambial, é que hoje estamos em baixo e amanhã estamos em cima. Ou seja, não há nenhuma moeda que desapareça de hoje para amanhã, assim, sem mais nem menos, e sem que nós, responsáveis, acompanhemos, não é? Nós, no mercado cambial, e eu em particular, acompanhamos sempre 8 principais divisas, não é verdade? Dólar neerlandês, dólar australiano, iene japonês, euro, CHF, libra esterlina, dólar canadiano e americano. É impossível que estas economias maduras amanhã deixem de ter moeda. Então, hoje, umas economias estão mais fortes, amanhã estarão outras, e nesta relação de forças, a gente aproveita os movimentos em alta e em baixa. E tanto como nos Estados Unidos como no Canadá, as modas não estão de muitas tendências, a gente aproveita para cima e para baixo. Então, também é a altura de dinamizarmos e de tentarmos rentabilizar mais do que estamos a ganhar até à data, está bem? E depois, para a próxima semana, vou fazer outra vez uma revisão de resultados. Assim sendo, vamos diminuir aqui o pip step, vamos pôr de 3 em 3 pips também, de 5 em 5 para ganharmos a relação de todas as ordens, está bem? E no movimento do sell, a mesma coisa, tá? 3, 5, e vai automaticamente dar ordens. Reparem que eu estou a negociar em micro lotes, apesar de ter uma conta de 104 mil, e dar nota também que está a lançar ordens de buy e está a lançar ordens de sell. Como tenho uma boa margem, estou a negociar sem stop losses, estou a acompanhar. Olha que engraçado a verem em direto a mudança do take profit, viram? Não é? Ela estava aqui em cima, largou outra ordem de buy, o take profit baixou, significa que eu já só preciso de um bocadinho menos de correção para que as coisas aconteçam. Tá? Dólar australiano, dólar canadiano. Arranjo de negociação perfeito. Em H1. Muitas das vezes nós não temos a paciência que devemos ter. Não é? Olhem aqui um range perfeito de negociação de 120 pips. Tanto em alta como em baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Tá? E é neste range que eu vou querer fazer o mesmo. Então, como é um range de 100 pips, eu tenho margens com a conta que tenho, eu vou fazer o mesmo. Mas neste caso até vou fazer mais agressivo, porque vou mudar o rácio de transformação para 1.22 também, que estava 1.44. Vai ser engraçado porque vou fazer isto mesmo agressivo, 1 pip, lançamento de nova ordem, e no acumulado todas 5 pips de ganho, tá? E no sell a mesma coisa. Espero que estejam a acompanhar, espero que estejam a gostar, espero também que estejam a anotar as questões para me colocarem, tá bom? Estamos mesmo a terminar a nossa sessão. Libra-dólar, já foi falado, não vale a pena estar a especular muito mais. O mercado está a reagir essencialmente a todos estes fundamentais de dias marcados por apetite ao risco, por dias marcados por ausência do mesmo, e nós vemos também aqui no longo prazo que o movimento está num range de negociação de médio e longo prazo em gráfico do weekly, tá? Vocês veem aqui que houve este falso breakout, é um canal inferior, quereremos analisar e gerir e negociar neste range de negociação que em gráfico do weekly é abismal, são 1200 pips. Mas nestes 1200 pips nós temos a garantia que o mercado já por lá andou e nós podemos especular neste movimento. E através desta estratégia é muito mais fácil porque automaticamente a gente está a comprar e vender ao mesmo tempo. Tá? Ok. Assim sendo em gráfico diário, nós vemos que houve este movimento em alta e está a iniciar esta correção por valorização do dólar americano. É de fácil percepção dentro daquilo que nos temos vindo a fazer chegar, não é? Assim sendo, eu neste caso e neste par, porque não me dá grandes garantias, na base que vai haver amanhã política monetária às 12 horas, eu não vou querer estar na Libra, que a bola ou a batata quente que arda nas mãos dos outros, está bem? Não nas minhas. Portanto, vou perceber o que é que vai sair na política monetária. Se estiver ausente, tento receber um SMS de alguém. Se as coisas estiverem a fugir do padrão, então eu entro em ação e tento mudar as
variáveis sob gestão. Então, a fixar 6h40, a terminar 5 minutos, 10 minutos máximo, perguntas e respostas, a saber, para memória futura, a mesma conta, 104.127,93 euros de balanço, 104.095,18 de equity, com 30 euros ou 32 a variar, está bem? Nessa base, mais de 41.000% de margem, estamos seguros para mantermos esta estratégia. Dito isto, da minha parte estou disponível para esclarecer qualquer questão que eventualmente tenham, agradecendo uma vez mais a atenção que me dispensaram. Muito obrigado por isso. Perguntas? Podem fazer as vossas perguntas, por favor, estou a aguardar. Ok, pergunta interessante. Qual o risco que acarreta esta estratégia, não é? Ora bem, mais do que estar a dizer qual é o risco que acarreta esta estratégia, é mostrar qual foi a variação de conta desde o início da negociação. Ou seja, conseguimos ler, através do extrato detalhado, o que é o máximo drawdown, que é o máximo acumulado de perda consecutiva de conta. Então significa que, na relação daqueles 31% de ordens perdidas, 375, nós damos referência que apenas nem 1% variou da conta. Foram apenas 816,80 cêntimos. Tá? Naturalmente poderíamos eventualmente perder mais, mas teríamos margem para isso, percebem? É mais difícil negociar capitais residuais do que capitais maiores, pela questão da disponibilidade de liquidez e margem financeira. É como tudo na vida, não é? Mais perguntas, por favor? Ok, esta estratégia, a pergunta é se esta estratégia se aplica apenas em pares cambiais. Não, porventura pode-se aplicar em outras estratégias, em outros ativos e instrumentos financeiros, mas não me confere segurança na base de que o mercado cambial é muito mais volátil e muito mais agressivo na base daquilo que vos tenho vindo a dizer. Hoje uma economia está melhor, boas divulgações, amanhã é o contrário, hoje é verdade, amanhã é mentira, e quase que vivemos numa bipolaridade de emoções, não é? Ora bem, já chegam que a vida nos prega partidas, nós não temos de estar no mercado desta forma, não é? Mais perguntas? Ok, qual o potencial de lucro máximo? É sempre proporcional ao risco de perda, não é? Se nós metermos 100 mil euros no tapete, ele pode dobrar ou pode ser todo perdido. Não sei o que isso é, jogo de casino, desculpa. Tá? O objetivo é ir rentabilizando gradualmente e progressivamente em função dos lucros que vamos oferindo. Obrigado pela pergunta. Mais perguntas, estejam à vontade. Vou-vos dar margem para uma última, está bem? Porquê a ausência dos stop losses? Ora bem, eu não defendo negociação sem stop losses. Atenção, os stop losses é para nós podermos proteger o nosso risco. É o limite máximo de perda que estamos disponíveis para assumir, não é? Na base da análise técnica, na base dos fundamentais, vos falo. Agora, esta estratégia de compra e venda está complementar. É a mesma coisa que eu estivesse a puxar a corda para os dois lados. Eu não sei se isto vos faz sentido. Mas umas vezes a corda vai para um lado, outras vezes vai para o outro, e o comando, uma Maria vai com todas, aproveita o melhor dos dois mundos. Não havendo mais questões, agradeço desde já o facto de considerarem toda a nossa equipa de trabalho da Teletrade, em nome de toda a nossa equipa de trabalho, que trabalha diariamente para podermos estabelecer estas ações
para todos vós, em nome do Martin, Vânia Santos, da nossa equipa de gestores, José Monteiro, Daniel Cunha, a nossa análise, o nosso analista sénior, desculpa, estou um bocadinho cansado, Frederico Aragão Moraes, que vos faz chegar informações muito úteis, que já vos vou apresentar através dos grupos privados, Trading Room e também Telegram, e naturalmente também em nome da nossa Olga, que nos organiza todo o plano e necessidades de trabalho diário. Agradecer-vos então o vosso acompanhamento, desejar-vos bons trades, bons negócios, mas sem antes vos mostrar os grupos privados, está bem? Vou-vos mostrar aqui com os contactos para que vocês os possam retirar nesta despedida que se pretende que seja agora, não é? Portanto, contactos gerais, dar nota então dos grupos privados, Teletrade Portugal Covid-19, Teletrade Portugal Trading Room. Esta é apenas privada e exclusiva aos clientes, peçam-nos autorização, está bem? E os nossos contactos gerais, para além de todas as minhas redes pessoais, os contactos diretos. Da minha parte, em nome individual, obrigado por me ouvirem e obrigado por considerarem a minha opinião no vosso dia-a-dia de trabalho. Obrigado e até breve. Cumprimentos.